faith eludes me. Everything's been so confusing. Fear got the best of me. Now I'm lying here worried about tomorrow. 'Cause the weight of everything I don't know. And when I don't know A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da Assembleia de Deus, na cidade de Bocaina, no Piauí, levando mais uma porção bíblica, meus irmãos, mais um alimento espiritual. Este alimento que nos alimenta nossa alma, alimenta o nosso espírito. Hoje em dia, meus irmãos, muitos procuram a igreja, muitos procuram Jesus Cristo, à procura de bênçãos, estão à procura de receber bênçãos. Mas, uma vez, Jesus, diante de uma multidão, Jesus, após ter feito o milagre da multiplicação dos pães, Jesus disse: vocês estão me seguindo por causa da multiplicação dos pães. Mas, ali naquele momento, Jesus disse que ele, Jesus Cristo, ele era o pão da vida, o pão descido do céu. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Em outra passagem, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós necessitamos desse alimento espiritual, nós necessitamos de Jesus Cristo na nossa vida. Muitas vezes, pessoas estão com o espírito da depressão, espírito do medo, mas a palavra de Deus diz que Deus, ele nos dá um espírito de fortaleza, que é o Espírito Santo, e não o espírito de medo. Então, se você está com espírito de medo, espírito de depressão, espírito de ansiedade, de síndrome do pânico, você tem que repreender. Repreenda este mal na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, ele é um espírito. Pessoas que estão com depressão e com síndrome do pânico fazem exames e não apresentam nenhuma doença. O médico, ele não consegue diagnosticar, não aparece nenhuma doença nesses exames, porque a doença é na alma, a doença é no espírito. A doença da depressão é uma doença que remédios não vão curar, remédios vão fazer a pessoa ficar dopada, mas a cura da alma você só encontra através da oração e da palavra de Deus. Você tem que procurar Deus na sua vida. E hoje, meus irmãos, Deus, ele tem uma palavra para você. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, conferir a palavra de Deus, não somente ouvir o áudio, mas eu te convido, eu te aconselho a pegar a sua Bíblia e conferir os versículos. E também, mesmo você ouvindo os áudios de ensinamento da Bíblia, mas você deve procurar uma igreja, você precisa se congregar em uma igreja, não na que seja mais próxima da sua casa, mas a igreja que seja mais próxima da Bíblia, meus irmãos. Vá à sua igreja e confira na sua Bíblia, não deixe ninguém te enganar. Aumente o seu conhecimento da palavra de Deus. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Em outro versículo, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Amém? E nós vamos estar lendo aqui, meus irmãos, no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, profeta Jeremias,
Capítulo de número 9 e versículo de número 23, diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui nesses versículos que nós lemos, que nós não podemos nos gloriar na nossa sabedoria humana, aqui no versículo 23, quando diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Então eu não posso me gloriar nessas coisas, nem em ser sábio, nem em ter a sabedoria humana, nem em ser forte e nem em ser rico. Mas aqui no versículo 24 diz que eu posso me gloriar em conhecer o Senhor. Se eu conhecer Deus, meus irmãos, eu tenho a real sabedoria, eu vou ter a grande força, porque eu vou ter a força do nosso Deus, eu vou ter Deus ajudando na minha vida e me fortalecendo. E quando nós temos o conhecimento de Deus, nós vamos ser ricos. Vamos ver o que diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 17. Nós vamos estar vendo essa passagem. Capítulo de número 3 de Apocalipse, no versículo 17, aqui nas cartas aqui que Jesus manda aqui às igrejas, aqui a igreja de Laodiceia, Jesus diz aqui no versículo 17, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. E no versículo 18 Jesus diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Então, meus irmãos, ali o povo de Laodiceia era apegado ao ouro ali da região, mas o ouro verdadeiro, que era Jesus, eles não queriam. Mas aqui no versículo 18, Jesus diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina. Jeremias, o profeta Jeremias, aqui no versículo 23, Deus, ele fala através do profeta Jeremias, e aqui no versículo 23 ele diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, mas se glorie o rico e não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça
na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, aqui no final do versículo 24, Deus diz que se agrada que a pessoa se glorie nele e não nas coisas do mundo. Então, não adianta se gloriar na sabedoria humana, porque ela passa. Não adianta se gloriar na força humana, porque ela também passa. E nem na riqueza, porque a riqueza vai ficar aqui, porque o ladrão mina, né? A Bíblia diz: juntais tesouro no céu e não na terra. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina, nos alerta. E nós precisamos a cada dia estar buscando mais esse conhecimento de Deus. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nós vemos lá que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer o nosso Jesus. E eu gostaria de encerrar esse áudio ainda lendo mais um versículo que se encontra no livro de João, no capítulo 10, Novo Testamento. Nós vamos estar vendo mais esse versículo. No livro de João, capítulo 10, versículo 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, meu irmão e minha irmã que me ouve, você é conhecido por Jesus e Jesus te conhece? Aqui no livro de João, capítulo 10, versículo 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. E ele ainda diz: ouve minha voz e me segue. Se você continuar lendo, aqui ainda no capítulo 10 de João, no versículo 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, meus irmãos, quem conhece Jesus e é conhecido dele, nem adianta alguém se fingir que é Jesus, porque a gente conhece ele. E também não adianta alguém se fingir que é ovelha, porque Jesus conhece as ovelhas. Amém? Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, que o Senhor nosso Deus continue nos protegendo e iluminando nossa mente, meus irmãos. Senhor meu Deus, protege, Pai, cada um que vai estar ouvindo esse áudio, Pai. Nos cubra com teu sangue, Pai. Aumenta, Senhor, a cada dia o nosso conhecimento da tua palavra, Pai. Nos ajuda e nos ensina, Pai, a andar em teus caminhos, Senhor. Eu te peço e te agradeço desde já, no nome de Jesus Cristo. Amém.